A armadura do ego de Tony Stark. Tony Stark, mais conhecido como Homem de Ferro, é um dos personagens mais complexos do universo Marvel. Muito além do bilionário excêntrico que usa tecnologia avançada para salvar o mundo, Stark é um homem com conflitos internos profundos. Sua trajetória pode ser interpretada por meio da psicanálise como uma luta constante entre o ego, o narcisismo e a necessidade de redenção. Em cada fase de sua evolução, vemos uma oscilação entre a arrogância e o medo, sugerindo que sua verdadeira batalha é consigo mesmo. A formação do ego e a busca por controle. Tony foi moldado pelo ambiente em que cresceu. Filho de um pai distante e exigente, Howard Stark. Sem o apoio emocional necessário, ele desenvolveu um ego defensivo. Segundo Sigmund Freud, o ego busca mediar a realidade externa e os impulsos internos. No caso de Stark, o ego se manifesta como uma armadura emocional. Literalmente, a criação do traje de Homem de Ferro representa sua necessidade de proteger-se tanto fisicamente quanto psicologicamente. A personalidade narcisista de Tony é evidente. Ele se projeta como alguém superior, buscando reconhecimento incessante através de sua genialidade e sucesso material. Mas o narcisismo é uma máscara para sua fragilidade interior, sugerindo que, por trás da fachada de autoconfiança, existe o medo de falhar e ser rejeitado. A armadura como símbolo psicológico. A armadura do Homem de Ferro é uma extensão da psique de Tony Stark. Ela funciona como uma metáfora clara para a forma como ele lida com suas emoções. Construir camadas de proteção para evitar vulnerabilidade. Stark tem dificuldade em estabelecer laços emocionais profundos, e o uso constante da armadura reflete essa barreira. Podemos interpretar sua armadura como uma representação do arquétipo da sombra, ou seja, os aspectos de sua personalidade que ele tenta esconder: medo, culpa e fragilidade. Conforme a história avança, Stark começa a se despir dessa armadura, revelando sua luta para confrontar essas partes ocultas de si mesmo. O medo da morte e o transtorno de estresse pós-traumático, os eventos de Os Vingadores, marcam um ponto crucial na trajetória psicológica de Stark. Após sobreviver à batalha, ele desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, TEP. Freud descreve o TEP como uma manifestação da repetição inconsciente de traumas. Stark experimenta ataques de pânico e insônia, o que reflete sua tentativa frustrada de lidar com o medo da morte e o peso de salvar o mundo. Esse momento representa uma quebra do ego narcísico, pois Tony percebe que, apesar de sua genialidade, ele é vulnerável como qualquer outra pessoa. É uma desconstrução essencial para que ele comece a se reconectar com suas emoções e relacionamentos. O conflito entre o eu e o outro. A trajetória final de Stark culmina em Vingadores Ultimato, onde seu sacrifício para salvar o universo representa a resolução de seu conflito interno. O narcisismo que o definiu no início é substituído por um ato de altruísmo, refletindo uma profunda transformação psíquica. Seu desejo de ser admirado é finalmente substituído pela vontade de deixar um legado verdadeiro, algo que transcende seu ego. Essa redenção é um exemplo clássico do arquétipo do herói trágico, alguém que começa sua jornada com falhas significativas, mas que através do sacrifício encontra paz consigo mesmo. Assim, a morte de Stark pode ser vista como a libertação de seu narcisismo e a aceitação plena de sua humanidade. Conclusão: a jornada de Tony Stark como Homem de Ferro é um estudo fascinante sobre a psique humana. Sua trajetória nos mostra que, por trás da armadura, existe uma alma em busca de redenção. Através da lente da psicanálise, percebemos que o verdadeiro vilão que ele enfrentou não foi Thanos ou qualquer outro inimigo externo, mas seus próprios medos, inseguranças e o peso de ser ele mesmo. No fim, Stark nos ensina que a vulnerabilidade é paradoxalmente a maior força que um herói pode ter.